Fala pessoal, vamos dando continuidade para o nosso curso de matemática básica e hoje uma aula extra. Na aula passada nós finalizamos o módulo de múltiplos de divisores e eu gostaria de fazer as próximas duas aulas revisando tudo isso porque é bastante informação e não é tão trivial assim. Então hoje eu vou revisar divisores, então eu vou revisar fatoração em números primos, vou revisar número de divisores que o número tem e quais são esses divisores. Na aula que vem eu vou revisar MMC e MDC. Tudo bem? Tranquilidade? Então vamos lá para a aula de hoje. Primeiro de tudo, eu quero revisar os números primos. Você deve lembrar sempre que os números primos são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Exemplo, o 2 só é divisível por 2 e por 1. O 3 só é divisível por 3 e por 1. O 5 só é divisível por 5 e por 1. O 7 só é divisível por 7 e por 1. O 11 só é divisível por 11 e por 1. O 13, o 17. Vamos por 19 aqui também. E vamos parar no 23, tá? Até o 23 é bom você lembrar, mas você tem que saber que aqui é infinito, tá? Então, tudo bem. Mas é bom você decorar até o 23. Show! Vamos falar então de fatoração em números primos. Qualquer número pode ser reescrito em fatores primos. Lembrando que fatores são termos da multiplicação. O que eu estou querendo dizer com qualquer número pode ser reescrito em fatores primos? Eu estou querendo dizer que qualquer número eu posso reescrever como uma multiplicação de números primos. Então vamos lá. O exemplo, o nosso querido 135. Para a gente fazer isso, a gente precisa fatorar. Então 135, passo o tracinho dividindo, e eu vou dividir por números primos. Aqui, nesse caso, não precisa ser na ordem. Mas eu prefiro já fazer na ordem essa fatoração, porque nas próximas vezes que eu for usar fatoração, tem que ser na ordem. A ordem que eu digo é a ordem dos números primos, tá? Então a gente começa fatorando com o número 2. 135 é divisível por 2? Aí você tem que lembrar lá dos critérios de divisibilidade. E não é divisível. Por quê? Porque para ser divisível por 2, o número tem que ser par. E para ser par, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. E no caso, ele termina com 5. Beleza. Vamos para o próximo então. Ele é divisível por 3? Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que também ser divisível por 3. E perceba que 1 mais 3 é 4, mais 5 é 9. 9 é divisível por 3. Significa que 135 é divisível por 3. Então eu vou dividir por 3. E 135 por 3 é 45. Você faça a continha aí do lado, que eu já ensinei para vocês, e dá tudo certo. Beleza. 45 é divisível... Lembrando que se o primeiro número não era divisível por 2, o próximo também não vai ser. Tá? Então vamos começar pelo 3. 45 é divisível por 3? Sim. 4 mais 5 é 9. 9 é divisível por 3. Então dá para dividir por 3. 45 por 3 é 15. 15 dá para dividir por 3? Sim. 1 mais 5 é 6 e 6 dá para dividir por 3. Então eu divido por 3, sobra o 5. 5 não dá por 3, mas claramente dá por 5. Qualquer número é divisível por ele mesmo. Então eu acabei de transformar o 135 em 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Se quiser tirar a prova, multiplica aí na calculadora. Né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, você vai ver que vai dar 135. Uma coisa que eu ensinei para vocês também é que sempre que eu tenho uma repetição de multiplicações, eu posso reescrever isso como 3 elevado ao número de vezes que se repete. Nesse caso é 3. Então 3 elevado a 3 vezes 5, e como só repete uma vez, elevado a 1. Tudo bem? Então você acabou de fatorar 135 em números primos. Bem divertido. Outro exemplo, 516. Então, para fatorar, 516 e vamos lá. É divisível por 2? Sim, porque termina com 6, é um número par. Beleza. 516 dividido por 2 dá 258. Dá de novo por 2, porque é um número par. Dividido por 2 dá 129. Dá por 2? Não, é um número ímpar. Então vamos testar o 3. 1 mais 2 é 3, mais 9 é 12. Então 12 é divisível por 3, está na tabuada. Então 129 também é divisível por 3. 129 por 3 dá 43, e aí vamos ver se dá por 3, né? 4 mais 3 é 7, não dá por 3.
vamos ver se dá por 5. Para terminar com 5 pelo critério de divisibilidade, tem que ter, o algarismo das unidades tem que ser 0 ou 5, não é o caso. Para ser divisível por 7, eu não ensinei o critério porque ele é muito complicado, mas para ser divisível por 7, o 43 teria que estar na tabuada do 7 e ele não está. O 42 está, então o 43 não é divisível por 7. É divisível por 11? Não, porque 11 vezes 4 é 44, então 43 não é divisível por 11. Quando você chega no 11 e não dá certo, você começa a pensar, será que 43 é um número primo? Então a gente vai testar isso. Como a gente testa? Como a gente sabe que até o 11 ele não é divisível, eu vou testar dividir o 43 pelo próximo primo, que é o 13. Você vai perceber que mentalmente você já sabe que não dá, mas faz esse teste. 3 vezes 13 dá 39. O resto é 4. Perceba que esse número aqui, que eu vou chamar de Q, de quociente, e esse número aqui que eu vou chamar de D de divisor, eles têm a seguinte relação. O quociente ele é menor que o divisor. Significa, quando isso acontecer, significa que 43 é primo. Então o único número que vai dar para dividir ele é por 43. E aqui é 1. Tá? Se você não tivesse pensado que 43 não dá para dividir por 2 e não dá por 3, você teria que fazer todas as contas. Então 43 por 3, 43 por 2, vai. Então você pega o primeiro número, 2 vezes 2 é 4, menos, sobra 0, desce um 3, 21. Então aqui vai dar 2, o resto vai ser 1. Perceba que nesse caso, o Q ele é maior que o divisor. Então por essa divisão você não poderia dar com certeza que o 43 é primo. Você só pode dar certeza que 43 é primo quando você dividir o 43 por um número primo e o seu quociente, que é o resultado, for maior do que o divisor. Que no caso, 43 por 13, o quociente é menor, significa que não vai ter como. O 43 vai ser primo. Tudo bem? Show de bola. Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder escrever. Maneiro. Então, nós encontramos que o 516 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 43. Lembrando que os números que se repetem devem ser reescritos como 2 ao quadrado, porque se repete 2 vezes, vezes 3 vezes 43, tá? Quando está elevado a 1, você não precisa pôr. Então, você poderia pôr aqui, mas não precisa pôr, tá? Eu falaria para você pôr por agora, para você lembrar que tem um elevado a 1 aí, porque você ainda não aprendeu potenciação, né? É uma aula um pouco mais para frente. Show de bola. Tranquilaço, conseguimos fatorar esses números em fatores primos. Show! Vamos falar agora, então, de número de divisores. Então, para descobrir o número de divisores de um número, você vai pegar o produto dos expoentes dos fatores somando 1 a cada expoente. Lembrando que o expoente é o nome dado a esse númerozinho aí que está aí em cima, né? Então, no caso do 3 elevado a 3, o 3 é expoente. No caso do 5 elevado a 1, o 5 é expoente. Perceba que eu peguei os exemplos com os mesmos números, né? Por quê? Para ficar mais fácil. Então, vamos lá. O 135 a gente já sabe que é 3 ao cubo, 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Então, o número de divisores é o expoente 3 mais 1, né, somado 1, então 3 mais 1 é 4, vezes 1 mais 1, que é 2. Então, o número de divisores é 8. Tudo bem? E no 516, que eu sei que é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 43 elevado a 1, o número de divisores é o 2 mais 1 é 3, vezes o 1 mais 1 é 2, vezes o 1 mais 1 é 2. Então, 3 vezes 2 é 4, vezes 2 é 12. Então, eu sei que o 135 tem 8 divisores e o 516 tem 12 divisores. Beleza? E aí nós chegamos no último tópico de hoje, que é, então, quais são esses divisores? Para isso, nós vamos usar um método de fatoração em números primos e só que um pouquinho mais upado, por assim dizer. Então, vamos lá. Se você bem se lembra, a gente vai ter que fatorar isso, só que a gente vai ter duas colunas. Uma coluna dos fatores e uma coluna para os divisores. Os divisores, o 1 é divisor de todo mundo, então já vou pôr aqui porque eu sei que o 1 vai ser divisor.
Vamos para a coluna dos fatores. Aqui a gente vai ter que fatorar. A gente já fez isso, então eu vou fazer rapidinho. Então, 135 dividido por 3 é 45, dividido por 3 é 15, dividido por 3 é 5, dividido por 5 é 1. Tudo bem? Beleza. Agora vamos descobrir os divisores. Para isso, eu vou olhar só para as colunas dos fatores e dos divisores. E eu vou pegar o número dos fatores e sempre multiplicar com todo mundo que estiver em cima. Por exemplo, 3 vezes 1 é 3. Não tem mais nenhum número acima dele, então vou pro próximo. 3 vezes 1 é 3, só que eu já coloquei um 3 aqui, não preciso pôr de novo. 3 vezes 3 é 9. E 3 vezes 3 é 9. Como já tá aqui, eu não preciso pôr de novo. Vamos pro próximo. Não tem mais nenhum número acima dele que eu não usei ainda. 3 vezes 1 é 3, não vou pôr que já tem. 3 vezes 3 é 9, não vou pôr que já tem. 3 vezes 3 é 9, não vou pôr que já tem. 3 vezes 3 é 9, não vou pôr que já tem. Mais 3 vezes 9 eu vou pôr, 27. Tudo bem? Tranquilidade? Então vamos para o 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 3 é 15. Aqui nós teríamos outro vezes 3, que não convém, né? Porque é 15 também. Aqui outro vezes 3, aqui outro vezes 3. 5 vezes 9, que é 45. E 5 vezes 27, que é uma conta difícil. Porém, como ele é a última, com certeza ele vai ser o 135. Que é o número inicial, tá? Então não precisa nem fazer essa conta, porque com certeza é o 135. Show! Descobri todos os divisores. Perceba que anteriormente eu tinha descoberto que eles são 8. E olha só, eles são realmente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal? Tranquilidade, né? Então os divisores de 135 são 1, 3, 5, 9, 15, ficou feio, 9, 15, 27, 45 e 135. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim como a gente tinha descoberto. Show? Legal. Vamos fazer agora para o 516, lembrando que nós tínhamos encontrado que são 12 divisores, tá? Então, nós vamos encontrar 12 divisores. Se você quiser dar um pause aí e tentar fazer sozinho, é uma boa. Se não, vamos lá. Para fazer o 516, nós precisamos de uma coluna com os números, uma coluna com os fatores e uma coluna com os divisores. Eu sei que o 1 já é divisor, então já vou pôr lá. Beleza. Agora nós precisamos fatorar. Como já fatorou, vou fazer rapidinho. Então, por 2 dá 258. Por 2 dá 129. Por 3 dá 43. E por 43 dá 1. Legal, maravilhoso. Então, agora para descobrir os divisores, nós vamos olhar só para a coluna dos fatores e dos divisores. E vamos multiplicar sempre quem está em cima. Então, vamos lá. Vamos começar pelo 2. 2 vezes 1 é 2. Beleza, não tem mais ninguém em cima dele. Próximo. 2. 2 vezes 1 é 2, não vou pôr porque já tem ali. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 2 não vou pôr que já tem. Também é 4. Vamos pro próximo. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. E aí a gente vai ter outro 3 vezes 2 aqui. Outro 3 vezes 2 aqui. E finalmente um 3 vezes 4, que é 12. E daí vamos pro 43, que é um pouquinho mais difícil, né? Porque é um número feio. Mas vamos lá, ó. 43 vezes 1 é fácil, é 43. 43 vezes 2 é o nosso querido 86, né? Aqui a gente vai ter um vezes 2 de novo, um vezes 2 de novo. Não vou pôr porque vai dar 86 sempre. Nós temos um 43 vezes 3, que é o nosso querido 129. Nós temos o 43 vezes 4, que é o nosso querido 172. Aqui nós teríamos um outro 43 vezes 3, que não convém porque eu já coloquei. Aqui nós vamos ter um 43 vezes 6, que é o nosso 258, vou pôr aqui embaixo, tá? 258. E o 43 vezes 12, que é o último, como eu sei que é o último, com certeza é o número 516.
Legal? Então, contando, eram para ser 12, né? E são 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, os divisores de 516 são o 1, 2, 3, 4, 6, 12, 43, 86, 129, 172, 258, 516. 12 divisores. E é isso, pessoal. Então é assim que você consegue mexer com os divisores. Você consegue descobrir quantos divisores um número tem, qualquer número do mundo, e quais são esses divisores usando esses métodos, tá? Aula que vem a gente vai revisar um pouquinho sobre MMC e MDC. Vejo vocês lá.